Durante o desfile sem graça do dia da vitória, Vladimir Putin se perguntava como tudo chegou a esse ponto. Sem equipamentos militares, um desfile não pode ser considerado militar. Mas essa humilhação não era o foco de Vladimir Putin naquele dia. Enquanto a Ucrânia deixava Vladimir Putin constrangido diante do mundo, outra vergonha acontecia em outro lugar. É quase impossível de assistir. O que a Rússia levou meses para roubar foi recuperado pela Ucrânia, enquanto o exército russo está cada vez mais sobrecarregado. Enquanto Putin assistia, quase em silêncio, seu desfile passar, longe do grito que deveria causar, provavelmente relembrou os últimos meses com vergonha. O exército todo-poderoso da Rússia deveria estar passando por cima da Ucrânia como um rolo compressor. A ofensiva da primavera está em pleno andamento e a Ucrânia já deveria estar caindo. Mas a realidade, como aponta o Instituto para o Estudo da Guerra, ou ISW, é que a Rússia praticamente não fez nenhum progresso operacional significativo durante o último ano, e não parece provável que consiga grandes avanços tão cedo. Nenhum progresso operacional não quer dizer ausência de avanço. Os soldados russos progridem, mas em ritmo que até um bicho preguiça acharia lento. Isso significa que a Rússia não conquista algo relevante há meses. O que ela conquistou custou perdas tão graves que qualquer exército moderno veria como sinal para recuar, se reagrupar e talvez criar outro plano. Como o ISW coloca, as forças russas conseguiram tomar Toretsk em agosto de 2025, após uma campanha de 14 meses, Siviesk após uma campanha de 41 meses e Pokrovsk em janeiro de 2026, após uma campanha de 2 anos. Todas causando grandes baixas e perdas de equipamentos russos. A Rússia não aproveitou esses ganhos, diz o ISW, e o fato de só haver 3 localidades importantes em 41 meses é uma prova contundente de como a campanha de Putin na Ucrânia se tornou patética. Esses números mostram quanto tempo as tropas russas mal treinadas demoram para avançar. As campanhas levam anos para conquistar uma cidade ou vila. Isso não é domínio, mas fruto das ilusões de Putin sobre o poder das forças armadas russas. Chegamos ao cinturão de fortalezas de Donetsk. Segundo reportagem de 17 de abril do Kiev Independent, Putin determinou que seus soldados conquistem Donbás até setembro. Para isso, o cinturão de fortalezas de Donetsk precisa colapsar. As ofensivas russas na primavera e verão devem provocar esse colapso. Mas, como boa parte da ofensiva russa até agora, segue quase sem avanço. Os únicos avanços russos contra as fortificações ocorreram em Konstantinivka, onde os capangas de Putin começaram a infiltrar pequenas unidades de soldados em outubro de 2025. Essas unidades de infiltração não conquistaram território nem prepararam o terreno para ofensivas russas maiores, segundo o ISW. A Rússia planejava conquistar todo o Donbás até setembro, mas já estamos em meados de maio. As forças russas só arranharam a superfície da ponta sul das fortificações. Já estamos dizendo agora, setembro vai chegar e passar, e a Rússia ainda não terá feito nenhum progresso significativo. O histórico dela contra as cidades pouco defendidas mostra que a Rússia vai continuar esfacelando suas forças contra o cinturão de fortalezas por muito tempo. E agora, o que estamos vendo é um pouco mais do que um impasse. Para agravar a humilhação de Putin, os meses desastrosos da invasão não se limitam às defesas ucranianas, bloqueando suas forças. O problema de Putin é que a Ucrânia avança durante esses acontecimentos. Fique com a gente para entender mais. Enquanto Putin assistia ao discreto desfile do dia da vitória da Rússia, acreditava que o cessar-fogo declarado para a data evitaria sua humilhação. Por algumas horas, mas Putin estava enganado. O desespero da Rússia e a alegação de que a Ucrânia continuava lutando durante o cessar-fogo autodeclarado de Putin acabaram com essas esperanças. Apesar do ISW informar que o ritmo das operações caiu durante o cessar-fogo, os combates continuaram. A Rússia foi rápida em lançar acusações contra a Ucrânia. Segundo o ISW, afirmou que a Ucrânia violou o cessar-fogo 8.970 vezes. Esse número se divide em 7.151 ataques de drones, 1.173 ataques de artilharia, morteiros e sistemas de foguetes de lançamento múltiplo, e 12 assaltos terrestres. A Rússia não tem muita moral para comentar. Ela lançou um ataque aéreo contra a Ucrânia por volta das 18 de 8 de maio, com um míssil Iskander-M e 43 drones, e não se sabe se o ataque continuou após a meia-noite de 9 de maio, segundo o ISW. É isso que ocorre ao criar um cessar-fogo apressado e mal definido só para proteger seu desfile, Putin. Outra humilhação enquanto você tenta culpar a Ucrânia por quebrar um cessar-fogo sem sentido. Vamos comparar a campanha instável da Rússia com as ações recentes da Ucrânia.
Voltando a dezembro, a Rússia ainda tentava conquistar Pokrovsk, após quase 2 anos de combates. Durante esse período, os generais de Putin afirmaram que a Rússia finalmente havia tomado a cidade de Kupiansk, na região de Kharkiv, no norte da Ucrânia. Seria um avanço operacional importante, mas a afirmação prejudicou a própria Rússia. Em meados de dezembro, a Ucrânia lançou um contra-ataque devastador que libertou a maior parte de Kupiansk, deixando as forças de Putin para trás e provando que suas novas táticas de busca e destruição eram ideais contra a estratégia de infiltração russa. Nesse momento, a narrativa mudou. O ímpeto favorecia a Ucrânia, e 2026 traria ainda mais constrangimento para Putin. Antes das ofensivas arrastadas da primavera e do verão, a Ucrânia partiu para o ataque contra as regiões ocupadas no sul do seu território. O resultado deixou Putin mortificado. No inverno e início da primavera de 2026, a Ucrânia libertou cerca de 400 quilômetros quadrados do seu território, com as últimas liberações em assentamentos no oeste de Zaporísia, no fim de abril, segundo o ISW. Enquanto os soldados russos em dificuldades batiam de frente contra o cinturão de fortalezas de Donetsk, que simplesmente não se move, resultando em algo que equivale a um impasse, mais ao norte, os contra-ataques do sul da Ucrânia foram tão eficazes que abril de 2026 marcou a primeira vez desde agosto de 2024 que a Rússia sofreu uma perda territorial líquida. A Ucrânia terminou aquele mês com um ganho líquido de 116 km², segundo relatos da mídia, United 24. A última vez que ocorreu algo semelhante foi quando as forças ucranianas invadiram Kursk, na Rússia, levando meses para a Rússia reverter e, segundo a Ucrânia, causando a perda de mais de 63 mil soldados. Putin vem acumulando sucessivas humilhações. Mas espere, Kursk ainda é um problema para o presidente da Rússia. Uma região que deveria estar livre de tropas ucranianas aparentemente está longe disso. Segundo o comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Siersky, em 8 de maio, soldados ucranianos seguem ativos na região de Kursk. Mesmo sob pressão inimiga, os guerreiros ucranianos seguem cumprindo tarefas na Rússia. Nossa presença em Kursk continua, disse Siersky. Então vamos deixar tudo isso claro, Putin. Nos últimos 6 meses, os únicos avanços operacionais que a Rússia conseguiu foram em Pokrovsk, e esses avanços vieram ao final de uma campanha de 2 anos que fez a Rússia perder dezenas de milhares de seus soldados. As grandes ofensivas de primavera e verão foram lançadas, mas quase não avançaram contra o cinturão de fortalezas de Donetsk. A Rússia está ativamente perdendo território para os contra-ataques ucranianos, a ponto de a Ucrânia estar no positivo em ganhos líquidos de território. E mesmo em Kursk, onde a Rússia achava que tinha retomado o controle total, soldados ucranianos ainda operam. A maré está virando contra a Rússia. E isso está acontecendo diante do mundo inteiro. O desfile do Dia da Vitória é para ser uma vitrine da força da Rússia. A edição de 2026 acabou sendo exatamente isso. Enquanto Putin passou 45 minutos assistindo ao desfile mais curto da Rússia em anos, ele teria visto a completa ausência de equipamentos militares em exibição. O risco de ataque ucraniano era alto, e a Rússia precisa desse equipamento na Ucrânia para que drones ucranianos o destruam. Só 10 líderes mundiais foram ao evento especial de Putin, segundo a nova voz da Ucrânia. Menos da metade dos que compareceram em 2025. Nenhum dos principais aliados de Putin, como Xi Jinping da China, se deu ao trabalho de aparecer. Xi nem enviou uma delegação simbólica para Putin. Além disso, a Rússia chegou a desfilar soldados norte-coreanos. Sim, esse desfile mostrou o poder russo, mas não da forma que Putin queria. Enquanto o líder da Rússia assistia envergonhado ao vazio no dia 9 de maio, só podia remoer as humilhações dos últimos meses. A Rússia deveria estar avançando em ritmo recorde, mas é a Ucrânia que está em ascensão. Como tudo isso está acontecendo? Essa é a única questão que Putin pode se fazer agora, com vários fatores tornando-o motivo de chacota mundial. Mas antes de analisarmos esses fatores, este é um lembrete rápido de que você está assistindo ao The Military Show. Se você ainda não se inscreveu, agora é o momento perfeito para apertar o botão e nunca perder nossos vídeos. Uma série de contratempos atingiu a Rússia nos últimos meses, começando pelo problema que levou a Ucrânia a lançar a contraofensiva que a envergonhou. Falhas de comunicação nas Forças Armadas Russas. Em 2026, a SpaceX tomou uma decisão aguardada por muitos. Bloqueou o acesso da Rússia ao Starlink. A Rússia usava terminais ilícitos para acessar internet e comunicação via satélite há anos, mas a lista branca que permite apenas terminais legítimos da Ucrânia encerrou isso. Em poucas horas, as comunicações russas na linha de frente entraram em desordem. Os postos de comando não conseguiam se comunicar com os soldados, e as defesas russas desmoronavam no sul.
Logo em seguida, os comandantes russos tiveram que recorrer a mapas desatualizados, que mostravam informações falsas sobre avanços, enquanto os soldados eram enviados para a linha de frente sem qualquer coordenação real. Putin piorou esses desafios de comunicação ao reprimir o aplicativo de mídia social Telegram. O líder russo, desesperado para manter o controle interno, removeu mais uma ferramenta de comunicação usada por milhares de soldados. O bloqueio do Telegram estava sendo implementado mais ou menos na mesma época em que ocorreu o desligamento do Starlink, criando uma situação de degradação da informação nas linhas de frente. As forças russas não sabiam mais para onde ir, nem podiam compartilhar informações em tempo real sobre movimentos e ataques ucranianos. A Ucrânia usou isso para atacar no sul. Vimos os resultados. A Rússia tenta resolver esses problemas com medidas improvisadas, como drones repetidores e conexões via satélite. Segundo o Atlantic Council, a Rússia deve levar anos para recuperar a eficiência nas comunicações que tinha com o Starlink. A comunicação falha impulsionou os contra-ataques ucranianos, criando um novo desafio para Putin: como reagir a eles. Meses antes da ofensiva da primavera, a Rússia reuniu reservas em Donetsk para enfrentar as fortificações. Essas reservas apoiariam os fantoches de Putin rumo a Pokrovsk e depois seguiriam para a linha de frente no ataque às fortificações. A Ucrânia começou a recuperar grandes áreas e Putin teve que mudar seus planos. Putin foi forçado a tomar decisões que nunca quis tomar. Agora, cada deslocamento é marcado por essas escolhas. Rússia desloca tropas para áreas-chave da linha de frente tentando, sem sucesso, transformar em realidade os delírios de Putin sobre Donetsk em setembro? Ou essas tropas precisam seguir para o sul para tentar parar os contra-ataques da Ucrânia e reverter os avanços que a Ucrânia conquistou? É uma situação sem saída para Putin. Focar na linha de frente garante a libertação do sul e permite que a Ucrânia mova soldados para perto de Donetsk. Avançar para o sul enfraquece os ataques na linha de frente, aumentando ainda mais a lentidão já observada. A questão aqui é simples. A Ucrânia está ditando o ritmo no campo de batalha, não a Rússia. E enquanto a Ucrânia faz isso, mais uma humilhação para Putin. E mais um motivo pelo qual vemos o que vemos na Ucrânia é que as estratégias ucranianas estão causando perdas recordes de tropas para a Rússia. A Rússia está se aproximando cada vez mais de uma crise de efetivo, já que as baixas de tropas estão superando o recrutamento de voluntários. Em março de 2026, a Ucrânia registrou cerca de 35 mil baixas entre as forças russas, todas verificadas pelos operadores de drones ucranianos. Abril de 2026 trouxe resultados semelhantes. Mais de 35 mil soldados russos mortos ou feridos, segundo o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. A taxa média diária de baixas da Rússia agora está bem acima de 1.000 e só vai aumentar com a chegada do verão. A Rússia tenta atacar mais, apesar dos problemas de comunicação e da divisão de foco. Um problema alimenta o outro. Também não podemos ignorar o impacto das baixas nos ataques de linha de frente da Rússia. O objetivo de Putin é lançar esses ataques, conquistar território e fazer com que os soldados mantenham essa posição enquanto aguardam a chegada de reforços, o que permitirá avanços adicionais. Nada disso é possível com as tropas russas sendo dizimadas em ritmo recorde. Está levando mais tempo do que nunca para a Rússia conquistar até mesmo pequenas porções de território. No início de abril, o vice-chefe do gabinete presidencial da Ucrânia, Pavlo Paliza, afirmou que a Rússia perde atualmente 316 soldados por quilômetro quadrado conquistado em Donetsk. Essas perdas são insustentáveis para a Rússia e não diminuem. Com dificuldades no recrutamento, a Ucrânia segue causando baixas russas. Só no dia 9 de maio, a Rússia perdeu 1.080 soldados, elevando o total de baixas para mais de 1,34 milhões desde que Putin iniciou sua invasão. Além da perda de soldados, a Rússia está perdendo equipamentos em um ritmo enorme. No mesmo dia, 82 sistemas de artilharia, um tanque, 3 blindados e mais de 370 veículos e caminhões de combustível foram destruídos pelo fogo ucraniano. Nada do que estamos vendo nesses números é fora do comum. O dia 9 de maio foi um dia bem comum para as Forças Armadas da Rússia, e isso por si só já é uma vergonha para Putin. Ele sacrifica uma geração inteira de russos e operacionalmente recebe quase nada em troca. Temos comunicações ruins, a Ucrânia ditando o ritmo da batalha e um número recorde de baixas que humilham Putin. Segundo o ISW, a intensificação da campanha de drones de médio alcance da Ucrânia também contribui para isso. O ISW afirma em relatório que desde o início de 2026, a intensificação dos ataques ucranianos de médio alcance à logística, equipamentos e tropas russas enfraqueceu a capacidade ofensiva das forças russas em todo o teatro de operações. A Ucrânia duplicou os ataques de médio alcance em abril em relação a março.
Esses ataques de drones a mais de 20 km estão paralisando a retaguarda próxima russa. E o que há nessa retaguarda próxima? A logística que o ISW menciona, postos de comando que já estão tendo dificuldades para transmitir ordens, defesas aéreas, que protegem a concentração de tropas e que deveriam impedir que os drones da Ucrânia conseguissem atingir seus alvos. Tudo isso desmorona com a intensificação da campanha ucraniana de médio alcance, causando o que vemos agora na linha de frente. As forças de Putin estão em impasse em Donetsk. Eles não recebem apoio porque tudo na retaguarda deles está sendo explodido. Mesmo com ataques de médio alcance mais intensos, a Ucrânia mantém o ritmo nos ataques de longo alcance. A própria Rússia sofre tanto quanto o território que ocupa na Ucrânia, especialmente no setor de petróleo. A escala é o problema da Rússia aqui. A Ucrânia passou de lançar cerca de 1.000 drones contra a Rússia em agosto de 2024 para cerca de 7.000 em março de 2026. Ataques contínuos a refinarias e centros de exportação reduzem a capacidade de Putin vender o petróleo russo e dificultam o envio de combustível e derivados de petróleo às tropas na Ucrânia. Os resultados aqui são óbvios. Lucros menores com a venda de petróleo e gás significam menos dinheiro entrando no caixa de guerra da Rússia. Quando o envio de combustível e produtos petrolíferos à linha de frente é atrasado ou destruído, os soldados russos perdem um recurso essencial para avançar como seu líder quer. Como dissemos, é uma série de problemas. Tudo isso se soma, e um problema alimenta o outro, criando a situação atual. A Ucrânia está com todo o ímpeto e controla a situação muito mais do que Putin jamais esperou. Por isso ele está humilhado. Seu exército todo-poderoso não entregou nada do que ele disse ao mundo que seria capaz de fazer. Até a declaração de que Donetsk seria tomada até setembro agora soa ridícula para Putin. O próprio Zelensky diz isso. O presidente da Ucrânia afirma que a Rússia precisaria de até 1 milhão de soldados para derrubar o cinturão de fortalezas, o que é um número tão grande que supera o efetivo ativo de quase todos os exércitos do mundo, com poucas exceções. Putin já sacrificou soldados e equipamentos equivalentes a vários exércitos, só para chegar até onde a Rússia chegou. Enviar mais 1 milhão de soldados para tomar Donetsk tornaria um constrangimento em catástrofe. Putin percebe tudo isso? Se sim, deveria estar mortificado. Mas está começando a parecer que este é um homem tão preso às suas próprias ilusões que ele já não sente mais constrangimento. Ele seguirá mandando mais gente para o moedor de car e humilhando o país diante do mundo. É difícil assistir. Uma suposta superpotência militar é exposta diariamente na Ucrânia. O desfile de 45 minutos do dia da vitória, enquanto a Rússia perde território e impulso, virou monumento ao fracasso de Putin. Talvez ele ainda não saiba, mas as imagens daquele desfile podem ser o legado de Putin. Rússia, conheça o inferno na Terra. A Ucrânia acabou de entregar isso a Putin ao lançar ataques de longo alcance que devastaram tudo. De Donetsk a Daguestão, a Ucrânia enviou uma mensagem. Podemos atingir ativos russos em qualquer lugar. Nada está seguro. Tudo pode ser destruído. Não há onde Putin esconder seu equipamento. Esses ataques mostram que até repúblicas da Rússia, sem ligação direta com a Ucrânia, serão atingidas se apoiarem muito Putin. A leste da Geórgia e com uma costa no Mar Cáspio, Daguestão é um caso interessante. É uma república da Federação Russa, mas não costuma ser alvo tradicional da Ucrânia. Se isso era por falta de armas ou de vontade até agora, já não importa mais. Daguestão acabou de ser atingido. Uma corveta de mísseis russa em um porto do Daguestão foi atingida por armas ucranianas de longo alcance. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia divulgou os principais detalhes no Telegram. Na área da base de Kaspisk, um pequeno navio de mísseis multifuncional do projeto 2200 e 800 Karakut foi atingido, o que, em particular, tem a capacidade de lançar mísseis de cruzeiro calibre, segundo o relatório. O Estado-Maior não deu mais detalhes sobre o ataque. Não sabemos quais armas a Ucrânia usou, mas um drone de longo alcance ou míssil híbrido como o Neptune ou Flamingo parece o candidato mais provável. Mas, francamente, a Ucrânia não precisava dizer muito mais. Foi suficiente para informar a Rússia que o navio havia sido atingido e garantir que Putin não pudesse negar isso, exibindo imagens captadas pelos drones ucranianos enquanto se aproximavam do navio. A Ucrânia não revela mais nada, o que é inteligente. O mais inteligente é que a Ucrânia destruiu uma corveta de mísseis que nem pertence à frota do Mar Negro, alvo frequente durante a guerra. Ela é importante para a Rússia por ser um navio de guerra que Putin considerava fora do alcance das armas ucranianas. O projeto 2200 e 800 Karakut é uma classe importante de navios para a Rússia.
De acordo com a Defense Express, esses tipos de navios são corvetas multifuncionais que, entre outras coisas, são capazes de lançar mísseis de cruzeiro Kalibr, que a Rússia tem usado para danificar cidades ucranianas durante grande parte da guerra. A agência de notícias russa TASS traz mais detalhes. Ela revela que a classe Karakut está entre os navios de guerra mais modernos que a Rússia possui em seu arsenal. O Ministério da Defesa da Rússia só assinou o contrato para construir os primeiros 7 desses navios em 2015, acreditando estar adquirindo algo especial. Cada Karakut vem equipado com um sistema universal de lançamento naval, segundo a TASS, e esse sistema inclui 8 células de lançamento vertical, que podem ser usadas para disparar tanto mísseis de cruzeiro Kalibr quanto Onyx. Um sistema de defesa aérea Pantsir-M está instalado em cada navio. Bem, isso não funcionou tão bem assim, não é mesmo, Rússia? E além disso, um Karakut deveria ter um sistema portátil de mísseis antiaéreos e vários canhões de 76,2 mm, que também podem ser usados para derrubar aeronaves, mísseis e drones do céu. Estamos contando isso por um motivo. O navio da classe Karakut atingido pela Ucrânia em Daguestão não estava indefeso. Na verdade, é o oposto, pois ele tinha sistemas de defesa aérea que deveriam ter impedido o ataque da Ucrânia, mesmo estando no porto. Mesmo que os marinheiros russos não estivessem operando ativamente as defesas, os radares no navio ou ao redor dele deveriam ter detectado os drones ucranianos se aproximando. É uma humilhação para Putin em muitos aspectos. Drones ucranianos foram muito além de suas fronteiras, alcançando a região do Mar Cáspio para chegar ao Daguestão. Deveriam ter sido interceptados antes, mas não foram. Esses drones deveriam ter sido detectados pelos radares russos antes de chegarem ao navio. Mais uma vez, a Rússia falhou. Mais um fracasso ocorreu quando os sistemas de defesa aérea da corveta de mísseis da Rússia não conseguiram atingir nada, isso se chegaram a ser ativados. Isso não era para acontecer, mas ocorreu e traz consequências para a Rússia, além do fato da Ucrânia atingir outro navio de guerra com drones. A Ucrânia diz que os danos ao navio de guerra ainda estão sendo apurados. Assumindo que a Ucrânia conseguiu um impacto forte o suficiente para tirar o navio de operação, isso também significa que reduziu a capacidade da Rússia de usar mísseis de cruzeiro Kalibr para lançar ataques aéreos contra o território ucraniano. Isso é significativo. O Kalibr tem sido uma grande ameaça para a Ucrânia há algum tempo. Esses mísseis de cruzeiro são capazes de percorrer entre 1.500 e 2.500 quilômetros, segundo a Aliança de Defesa contra Mísseis, e podem ser lançados de terra e do mar. Eles levam uma ogiva convencional de 450 quilos e podem transportar ogivas nucleares. Isso já é um problema para a Ucrânia. Mísseis Kalibr atingiram o país várias vezes desde novembro de 2024, quando o Pravda relatou lançamentos do Mar Negro, agravado pelo fato de qualquer um deles poder ter ogiva nuclear. Não subestime o impacto psicológico disso. Putin é imprevisível e faz ameaças nucleares sem hesitar. Apesar de improvável, como mostram mais de 4 anos de guerra na Ucrânia, sempre há uma chance de ele cumprir essas ameaças. Existe uma chance se a Rússia puder usar seus veículos de lançamento de ogivas nucleares. A Ucrânia afirma ter eliminado um deles. Os mísseis Kalibr são perigosos, pois podem ser lançados de pequenos navios de guerra, como os Karakurt. Navios menores têm mais chance de não serem detectados e são mais difíceis de combater. A Ucrânia acabou de superar tudo isso. De alguma forma, ela sabia onde estava a corveta de mísseis da Rússia e conseguiu obter pelo menos um impacto direto com seus drones. É impressionante. Isso mostra que a rede de inteligência da Ucrânia se infiltra tão fundo quanto seus drones, e Putin ficará tentando impedir que a Ucrânia descubra ativos militares ocultos da Rússia. Ele não pode fazer muita coisa. É o menor problema de Putin. Apesar do ataque ucraniano em Daguestão ser impressionante, há um problema maior com o qual Putin não esperava lidar. O conflito naval entre Rússia e Ucrânia ganha um novo rumo sombrio para a Rússia. Isso mostra que o Mar Negro não é a única frente com que a Rússia precisa se preocupar. O Mar Cáspio agora entrou na equação, e isso é só o começo. Tudo muda no fronte naval, e este ataque é só um exemplo. E é exatamente por esse tipo de coisa que fazemos o The Military Show, para explorar como o poder realmente se move e como os campos de batalha podem mudar quando novas tecnologias entram em cena. Se é novo no canal, inscreva-se para não perder vídeos. A Rússia não se saiu bem contra a Ucrânia no fronte naval. Quando Putin iniciou a invasão, o Mar Negro era para ser domínio russo. Essa era uma suposição fácil de se fazer. A temível frota do Mar Negro deveria dominar as águas que lhe deram o nome, especialmente porque a Ucrânia não tem uma marinha de verdade para enfrentá-la. Em 2026, sabemos que isso não ocorreu. Em março de 2024, cerca de 1/3 da frota do Mar Negro foi desativada por ataques de mísseis e drones ucranianos.
Hoje, o equilíbrio de forças no Mar Negro mudou totalmente. A frota da Rússia está praticamente inútil, limitada a ataques de mísseis após deixar seu quartel-general em Sebastopol para Novorossiysk. O Mar Negro não é seguro, mas também não é a passagem crucial da Crimeia ocupada ilegalmente para a Ucrânia, que muitos imaginavam. Mesmo assim, Putin conseguiria lidar com a perda de poder no Mar Negro. Não era o ideal, mas a Rússia ainda pode levar tropas e equipamentos à Ucrânia por outros meios. Apesar dos ataques à frota do Mar Negro, Putin ainda acreditava que a Ucrânia não atacaria navios fora dessa área. Tudo isso está mudando, o que é um grande problema para Putin. A Ucrânia não esqueceu o Mar Negro. Dias antes dos drones atingirem Daguestão, a Ucrânia atacou 2 petroleiros da Frota Fantasma em Novorossiysk para mostrar a Putin que a frota do Mar Negro não manda mais no Mar Negro. O principal problema de Putin é que a Ucrânia ampliou tanto sua campanha naval que ela não se limita mais a um só corpo d'água. Destruir uma corveta de mísseis russa no Mar Cáspio comprova isso, mas não é o único exemplo da estratégia naval em evolução da Ucrânia. Nos últimos 6 meses, a Ucrânia destruiu navios de guerra russos e petroleiros da Frota Fantasma à distância. Em dezembro, a Ucrânia atingiu pela primeira vez um petroleiro russo no Mar Mediterrâneo, causando danos graves ao Kendil, a mais de 2.000 quilômetros da Ucrânia. Meses depois, em março, a Rússia acusou drones ucranianos de afundar um navio-tanque de gás natural liquefeito no Mediterrâneo. O Aidk Metagás foi atingido entre a Líbia e Malta. Circulam rumores de que a Ucrânia montou bases na Líbia para enfrentar as tentativas de Putin de usar o Mediterrâneo como rota segura para navios da sua frota fantasma. Em 3 de maio, um navio de mísseis Karakuk, um barco de patrulha e um petroleiro da frota fantasma russos foram atingidos por ataque aéreo ucraniano no porto de Primorsk, na região de Leningrado. Esse é um porto do Mar Báltico, então isso mostra que a Ucrânia está ampliando seu alcance tanto para o leste quanto para o oeste. Já estamos acostumados a falar da Ucrânia destruindo navios, mas não esperávamos relatar isso principalmente sobre embarcações fora do Mar Negro. Putin também não esperava isso, e certamente não está conseguindo lidar com o fato de que a Ucrânia se tornou uma potência de longo alcance capaz de atingir navios russos em qualquer lugar dentro de 2.000 quilômetros, e às vezes até mais longe, do campo de batalha da guerra que ele começou. Nenhum navio russo está seguro. Mesmo quando não tem drones capazes de atingir navios, a Ucrânia monta bases em países distantes para reduzir a distância que seus drones precisam percorrer. Acompanhamos em tempo real a evolução da campanha de longo alcance da Ucrânia. Uma nação que antes era insignificante no uso de drones de ataque de longo alcance, agora está igualando a Rússia passo a passo. A paridade foi alcançada e agora a Ucrânia assume a liderança. Antes de continuarmos, você não pensou que a Ucrânia parou após destruir uma corveta de mísseis em Daguestão, certo? A Ucrânia ainda tinha muito mais para mostrar. Atacar vários alvos em uma mesma noite já virou marca dos ataques de longo alcance do país. O foco da Ucrânia se dividia entre Daguestão e alvos de médio alcance nos territórios ocupados. Na região de Luhansk, no Donbass, praticamente capturada pela Rússia, drones estavam voando. Pilotos ucranianos atingiram um posto de comando russo em Sosnivka, reduzindo a capacidade de Putin de empurrar suas tropas para fora de Luhansk e mais para dentro do Donbass. Mesmo com o posto de comando derrubado, os ataques continuarão. Putin não se importa com as vidas enviadas ao abate, mas esses ataques serão desorganizados, tornando os alvos fáceis para zonas de morte com drones da Ucrânia. Na região de Luhansk, a Ucrânia destruiu um depósito de munições em Kalmakivka e uma instalação de armazenamento em Smolyaninova. Não sabemos o que era armazenado, mas provavelmente eram suprimentos para a logística e abastecimento da linha de frente russa. O depósito de munições provavelmente armazenava projéteis de artilharia que a Rússia usa para bombardear posições ucranianas como parte de seus ataques. Boas notícias para os capangas de Putin em Luhansk. Postos de comando destruídos e falta de munição e suprimentos para reagir à Ucrânia. Tudo o que resta para eles é correr para as zonas de morte. Todos sabem como isso vai acabar. Para finalizar sua série de ataques no Donbass, a Ucrânia também teve Donetsk como alvo. Perto de Yasna, drones ucranianos de médio alcance destruíram um centro de comando russo usado por operadores de drones. A ironia é evidente. Destruir um posto de comando de drones com a mesma arma que eles usam é um ataque de vingança que todos na Ucrânia apoiam. E para garantir, a Ucrânia também realizou um ataque contra uma concentração de militares russos na área de Dassova, em Donetsk, assim como na região de Zaporizhia. Pelo menos Luhansk ainda ficou com alguns soldados para seus ataques. Em outras partes do Donbass, são os próprios soldados que estão sendo eliminados antes mesmo de chegarem perto das linhas de frente.
Putin sofreu, sua corveta de mísseis foi atingida e os territórios ocupados estão marcados por ataques de drones ucranianos. Tudo isso simboliza a nova estratégia de longo alcance que a Ucrânia adotou em 2026 e que tem sido devastadora para a Rússia. Ataques de longo alcance da Ucrânia já ocorrem há anos, com drones e mísseis lançados contra a Rússia em áreas ocupadas. Ir tão longe quanto o Daguestão e lugares como o Mar Mediterrâneo é um dos novos aspectos que a Ucrânia adicionou à equação. E isso está sendo potencializado pelo enorme volume, que até 2026 só a Rússia parecia ser capaz de entregar. A Ucrânia se expande em várias frentes e seu arsenal de longo alcance está maior e menos dependente da tecnologia ocidental do que nunca. Não nos entenda mal, a Ucrânia ainda recebe Storm Shadow e ATACMS e os usará sempre que possível. Uma nova geração de drones de médio alcance possibilita ataques como os vistos no Donbass. Uma produção aprimorada de drones e mísseis significa que a Ucrânia agora pode ampliar seu alcance, especialmente em sua campanha naval, para áreas muito além do que qualquer um pensava ser possível. David Kirichenko, da Forbes, diz que as capacidades em expansão da Ucrânia podem definir a próxima fase da guerra à medida que avançamos para 2026. E é difícil discordar do seu ponto de vista. Ele destaca que o híbrido de drone e míssil Flamingo da Ucrânia já havia atingido vários alvos com precisão a distâncias de até 1.400 km em março, e desde então só tem ido mais longe. Antes, ataques de longo alcance eram feitos com pequenos drones de pouco poder de fogo. Agora, drones muito maiores realizam ataques em profundidade, levando centenas de quilos de explosivos aos alvos. O navio de guerra russo em Daguestão descobriu isso da pior forma. O avanço da estratégia de longo alcance da Ucrânia mostra que o país considera os ataques de precisão na retaguarda próxima e profunda como fator decisivo da guerra. É por isso que estamos vendo esse tipo de campanha sustentada, que leva a Ucrânia a fazer coisas como destruir um navio de guerra em Daguestão, enquanto também atinge alvos em seus próprios territórios ocupados. Se atacar a Rússia repetidamente e com força, surgirão rachaduras. As recompensas militares e psicológicas já são claras. No caso desta última, Putin ficou tão aterrorizado com os drones da Ucrânia e seu potencial que reduziu o desfile da vitória de 9 de maio da Rússia, de modo que a versão realizada na Praça Vermelha de Moscou não teria nenhum equipamento militar. Putin também implorou por um cessar-fogo, reconhecendo assim a capacidade da Ucrânia de atingir quase qualquer alvo na Rússia e muitos fora do país quando desejar. No último minuto, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky insultou Putin ao afirmar que a Ucrânia permitiria que ele realizasse seu pequeno desfile reduzido. Mais uma humilhação para o já enfraquecido líder russo. Agora, os números revelam a história dos drones de longo alcance. Desde agosto de 2024, a Ucrânia deixou de ficar atrás da Rússia em ataques com drones de longo alcance e passou a superá-la. Em agosto, a Ucrânia lançou 1.000 drones contra alvos militares. Em julho de 2025, esse número chegou a 3.000, 3 vezes mais que no ano anterior, mas ainda é inferior aos ataques com drones da Rússia. Então chegamos a março de 2026, e a história passa a ser a Ucrânia assumindo a liderança. A Rússia relatou ter abatido 7.347 drones em março, enquanto a Ucrânia afirmou ter enfrentado 6.462 drones russos no mesmo período. Isso é uma reviravolta histórica, e destaca que a campanha de longo alcance da Ucrânia está maior, melhor e mais forte do que nunca. Agora, drones ucranianos voam do Daguestão a Donetsk. Eles não só estão voando, mas também atingindo seus alvos. Putin está assustado com o significado disso, como mostra o desfile da vitória de 9 de maio. Você pode dizer que a Ucrânia destruir uma corveta lança-mísseis no Daguestão foi um aviso ao líder russo de que poderia atingir Moscou a qualquer momento durante o desfile. Putin queria cessar fogo? Então pode perder um navio de guerra e ver a região ocupada ser bombardeada. A Ucrânia criou a melhor garantia de segurança possível. Algo insano foi feito no Daguestão, e enquanto outro navio russo queimava, Putin lamentava que a Ucrânia agora pode atingir qualquer coisa em qualquer lugar que possa ser importante para a Rússia. A Ucrânia não demonstrará simpatia, apenas enviará mais drones até Putin entender a situação. E devido à sua estratégia evoluída de ataques de longo alcance, a Ucrânia está até forçando Putin a perder o controle sobre a península da Crimeia, anexada ilegalmente. A Rússia está em chamas. A Ucrânia ataca quase todos os dias. O povo russo está furioso com a guerra iniciada por seu líder, que agora bate à sua porta. E Putin se esconde em bunkers enquanto o país desmorona. Putin agora vive com medo, e com razão. Ucranianos e russos querem pegá-lo, e tudo o que ele pode fazer é se manter longe dos holofotes enquanto tenta replanejar sua invasão fracassada. Enquanto o terror toma conta do seu coração,
Putin está aumentando as precauções de segurança e se escondendo em bunkers secretos, pois teme tudo o que está acontecendo ao seu redor. Tentativas de assassinato assustaram o presidente da Rússia, e o destaque da Ucrânia em ataques de longo alcance, com armas capazes de atingir Moscou, faz Putin não se sentir seguro em nenhum lugar. Segundo o relatório de inteligência europeu vazado, divulgado pelo jornal Independente em 6 de maio, o relatório diz que o suposto líder durão da Rússia está tão preocupado com sua segurança que passa a maior parte do tempo escondido em um bunker na região de Krasnodar. O relatório não cita os paralelos com Hitler nos dias finais, mas notamos as semelhanças. Assim como Hitler, que se isolou e divagou sobre vitória nos últimos meses, antes da queda nazista, Putin também se esconde no subsolo, enquanto lidera uma campanha fracassada na Ucrânia. A segurança ao redor do líder russo está mais rigorosa que nunca. Ninguém chega nem perto de Putin sem uma rigorosa triagem do FSO. Cozinheiros, fotógrafos e até mesmo os próprios seguranças encarregados de proteger Putin com a própria vida são examinados de forma extremamente rigorosa. Se você trabalha para Putin, pode esquecer qualquer privacidade que já teve. Os funcionários de Putin têm seus telefones trocados por telefones seguros para bunker, sem acesso à internet. Putin faz de tudo para impedir a comunicação até com seu círculo íntimo. Alguns podem dizer que a internet virou o maior inimigo de Putin, ainda mais com notícias de que ele estaria bloqueando o Telegram para os russos. Com essa atitude, Putin só aumentou ainda mais a ira do seu povo. Mas voltaremos a isso depois. Outras medidas de segurança extremas são menos sutis e cobrem toda a Rússia. No dia 5 de maio, o The Guardian noticiou que a Rússia planejava fechar aeroportos em Moscou e cortar o acesso à internet móvel para os cidadãos antes do que deveria ser o glorioso desfile do Dia da Vitória, para comemorar a vitória da União Soviética contra a Alemanha nazista. Esse desfile foi um fracasso. Putin declarou um cessar-fogo para o dia 9 de maio, provavelmente numa tentativa de se proteger, já que teve que aparecer publicamente. A Rússia também não exibiu nenhum de seus equipamentos militares pela primeira vez desde que Putin transformou a exibição de armamentos em uma tradição do Dia da Vitória, lá em 2008. O que estamos vendo aqui é Putin fazendo tudo o que pode para garantir que nada possa alcançá-lo. E a combinação de paranoia, desespero e medo do líder russo fica mais do que evidente pelo fato de ele ter até mesmo abandonado algo que já foi tão precioso para ele: suas residências. Todas elas. O jornal The Independent relata que Putin parou de frequentar qualquer uma das mansões que ele construiu para si mesmo em Moscou e na região de Novgorod. Isso ocorre há meses, desde que a Rússia afirmou no fim de dezembro que a Ucrânia atacou uma casa de Putin com drones de longo alcance. A Ucrânia nega, alegando que isso é propaganda russa criada para gerar simpatia por Putin, enquanto ele afunda em sua desconfiança interminável de tudo. Mas, sendo verdade ou não, o ataque foi suficiente para fazer Putin trocar seu estilo de vida luxuoso por meses escondido em bunkers sombrios, saindo apenas quando realmente precisa. A não ser que ele use sósias também. O ex-chefe do MI6 britânico, Sir Richard Dearlove, afirmou em janeiro que tem certeza de que Putin usa essa tática para evitar aparições públicas. Afinal, é preferível que um sósia morra do que o homem forte. Falando em homens fortes, acovardar-se de medo é o oposto do esperado desse perfil. Mas Putin faz isso e todos se perguntam: por quê? A resposta simples é medo. Mas vai além. Putin está apavorado com tudo, da Ucrânia ao próprio povo, pois a situação assustadora que criou em sua mente piora a cada incidente que sugere, mesmo minimamente, perigo para ele. Vamos começar com um gatilho para tudo isso: assassinatos. Nos últimos meses, várias figuras importantes na Rússia morreram ou se feriram em circunstâncias graves. Desta vez, não é Putin mandando jogar pessoas pela janela. Aliados e comparsas do líder russo estão caindo como moscas. Em fevereiro, o alto oficial militar russo Vladimir Alexeyev, que é o vice-chefe da inteligência militar russa, foi baleado por um agressor desconhecido. Um homem que supostamente tinha olhos em toda parte não viu a ameaça vindo direto contra ele. O ataque contra Alexeyev é apenas um dos mais recentes de uma série de assassinatos ou tentativas de assassinato contra figuras-chave da Rússia. A Rússia responsabiliza a Ucrânia por todos eles. A Ucrânia raramente comenta, mas situações assim já acontecem há bastante tempo. Em 2024, o tenente-general Igor Kirillov, chefe das Forças de Defesa Radiológica, Química e Biológica da Rússia, morreu quando uma scooter armadilhada explodiu em frente ao seu prédio em Moscou.
O assassinato mais importante e provável gatilho para Putin se esconder ocorreu em dezembro de 2025. O tenente-general Fanil Savorov morreu vítima de uma bomba sob um carro. Ex-chefe do treinamento operacional do exército russo, Savorov, passou algumas horas no hospital antes de morrer dos ferimentos. Como com Kirillov, quem cometeu o assassinato sabia onde Savorov estaria e conseguiu se infiltrar profundamente em Moscou para executar o ataque. Assim, um homem que todos na Rússia, até Putin, viam como herói de guerra por suas ações na Chechênia e Síria, foi reduzido a pó. Não é coincidência que Putin reforçou a segurança após a morte de Savorov. O carro-bomba em Moscou alertou Putin de que nenhum lugar é seguro. Como Putin poderia voltar a mostrar o rosto na capital da Rússia sem um enorme esquema de segurança novamente? Até o menor sinal de fraqueza poderia atrair um assassino das sombras. Por isso, para Putin, é melhor se esconder ao máximo. Segundo o Independente, a morte de Savorov causou divisão no Kremlin, com pessoas e agências trocando acusações para evitar a ira de Putin. O verdadeiro resultado desse ataque é claro. Putin se escondeu e deu ao Serviço Federal de Proteção da Rússia, FSO, mais poder do que nunca, numa tentativa desesperada de evitar que isso se repita. Em dezembro, Putin mudou as regras do FSO para reforçar a segurança de 10 generais de alta patente, que ele sabe não poder perder. Acreditamos que Alexeyev não entrou na lista, ou entrou e mesmo assim foi atingido por um atirador. Entregar tanto poder ao FSO é uma jogada arriscada para Putin. O FSO restringiu fortemente os movimentos de Putin, segundo o Instituto Robert Lansing, e isso pode explicar por que ele passa tanto tempo no subsolo. Essa evolução é comum em regimes personalistas avançados sob ameaça interna. Reduzir a exposição diminui a vulnerabilidade a ameaças cinéticas, como drones, e riscos internos, segundo o Instituto. É quase como se o FSO soubesse que o inevitável está chegando e quisesse ser a organização no comando quando Putin finalmente se for. Os mais conspiratórios dirão que o FSO está feliz em alimentar a desconfiança evidente no sistema político russo atualmente. Embora esse seja outro problema para Putin, não podemos ignorar as ameaças cinéticas ao regime dele. Os drones da Ucrânia são tão ameaçadores nos céus quanto assassinos nas sombras. Antes de aprofundar, este é o canal The Military Show. Trazemos o panorama completo, não só manchetes. Inscreva-se para sempre estar à frente. No dia 4 de maio, a Ucrânia lançou um drone contra o Moscow City, que conseguiu escapar de todas as defesas aéreas da cidade e acertar diretamente a torre Mosfilm. O ataque não deixou vítimas, e não se sabe se o edifício de luxo era o alvo da Ucrânia. O ataque ocorrera a menos de uma semana do desfile do Dia da Vitória, e a 3 quilômetros do Ministério da Defesa russo enviou uma mensagem clara a Putin: a Ucrânia pode atingir Moscou. Nem na sua própria capital você está seguro. Putin está apavorado com os drones da Ucrânia, e ele deveria estar mesmo. Nos últimos meses, a Ucrânia tem feito uma campanha coordenada para mostrar ao presidente da Rússia que pode atingir alvos mais distantes, com mais frequência e intensidade do que antes. Os ataques em profundidade da Ucrânia são tão intensos que quase nenhum lugar na Rússia é seguro para Putin. Pelo menos não onde ele gostaria de estar. Isso fica claro com um aumento de drones nos últimos anos. Segundo o veículo United 44, em agosto de 2024, a Ucrânia lançou pouco mais de 1.000 drones contra alvos militares russos. Em julho de 2025, esse número triplicou. Em março de 2026, a Força Aérea da Ucrânia e o Ministério da Defesa da Rússia confirmaram que a Ucrânia lançou cerca de 7.000 drones e mísseis de longo alcance contra alvos na retaguarda russa. Isso não é intensificar só por intensificar. Com 7.000 ataques em um mês, a Ucrânia superou oficialmente os maiores números mensais da Rússia. Claro, não é só o volume que assusta Putin, mas também a profundidade. Segundo Robert Brovdi, comandante ucraniano de sistemas não tripulados, áreas até 2.000 quilômetros dentro da Rússia já não estão seguras contra a nova geração de drones e híbridos de drone e míssil criados pela Ucrânia. A Rússia sabe que a Ucrânia não está blefando. Na noite de 5 de maio, a Rússia emitiu alerta de ataque aéreo a mais de 2.000 quilômetros da fronteira ucraniana, após drones ucranianos atingirem pelo menos 18 regiões do país. O alerta confirma o alcance proclamado por Brovdi. As refinarias de petróleo russas em chamas e a infraestrutura militar destruída por toda a Rússia confirmam que os drones ucranianos podem causar danos, além de alcançar distâncias maiores do que Putin jamais poderia ter esperado. A profundidade dos ataques de drones ucranianos muda muita coisa para a Rússia.
Petróleo é desviado enquanto a Ucrânia destrói centros de exportação e dificulta que a Rússia leve combustível a seus soldados na linha de frente. O aspecto psicológico é o mais prejudicial, principalmente para Putin. O líder russo tentou durante a invasão mostrar que o país é invulnerável a ataques ucranianos. A Ucrânia não tinha armas e, mesmo que tivesse, a Rússia era tão grande que não atingiria alvos reais. Essa narrativa desmoronou. O povo da Rússia sabe disso. Apesar da repressão à internet e dos esforços de Putin para controlar a narrativa, é impossível ignorar as sirenes de ataque aéreo, a fumaça e o fechamento dos aeroportos. Os drones da Ucrânia estão atingindo alvos cada vez mais no interior, e ninguém está mais ciente do perigo que eles representam do que o próprio Putin. O líder russo se esconde em bunkers por temer que, se a Ucrânia souber sua localização, drones o alcancem. O próprio Putin praticamente disse isso, embora pela boca de um de seus fantoches. Segundo o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, os protocolos de segurança reforçados ao redor de Putin são resultado de assassinatos e do sucesso dos drones ucranianos em ataques na Rússia. Diante da ameaça terrorista, todas as medidas estão sendo tomadas para reduzir o risco, afirma Peskov. Essa suposta ameaça terrorista foi o motivo pelo qual, entre maio de 2023 e dezembro de 2025, a Rússia transferiu um grande número de seus sistemas de defesa aérea Pantsir S-1 e S-400 para as residências de Putin em Moscou e Novgorod. Mas nem mesmo sacrificar seus próprios soldados e suas necessidades para se proteger é suficiente para Putin agora. Ele foi para o subsolo porque não confia que essas defesas aéreas sejam suficientes para deter o que a Ucrânia tem em seu arsenal. E ele tem razão. A Ucrânia já demonstrou isso em diversos ataques a esses sistemas. Enquanto a Rússia queima, Putin se esconde. Mas o verdadeiro problema, e aquele que o Kremlin nunca vai admitir publicamente, é que não são apenas os assassinos e drones ucranianos que vão deixar Putin tão apavorado assim. Após mais de 4 anos de uma guerra que deveria durar poucos dias, o povo russo começa a se voltar contra Putin, levando-o a temer mais a ameaça interna do que a da Ucrânia. Já estamos começando a ver dissidência aberta, justamente dos próprios propagandistas, que vinham espalhando a mensagem de guerra de Putin. Uma das vozes mais barulhentas e recentemente anti-Putin é de Ilya Romeslo, que é advogado e antes era um operador confiável pró-Kremlin, mas que fez uma reviravolta completa nos últimos meses. Em março, Romeslo publicou no Telegram, onde tem cerca de 90 mil seguidores, um ensaio chamado 5 razões pelas quais parei de apoiar Vladimir Putin. Romeslo denunciou o presidente da Rússia como ilegítimo e afirmou que ele conduz uma guerra fracassada. O poder corrompeu Putin de forma irreversível, disse o advogado de 42 anos, e segundo o Washington Post, a reviravolta expôs divisão nos círculos do poder russo. Putin respondeu a tudo isso internando Romeslo em um hospital psiquiátrico. Romeslo agora está livre e continua sua campanha contra Putin. Romeslo é um dos vários blogueiros Z russos que começam a se voltar contra seu líder. Esses blogueiros que por anos usaram plataformas como o Telegram para apoiar a guerra em nome de Putin, agora começam a notar que a opinião pública está mudando contra seu líder. Eles acompanham a maioria, talvez expondo pela primeira vez o que realmente pensam da liderança de Putin. Ribar, um dos principais blogueiros Z, já chama a guerra da Ucrânia de beco sem saída e denuncia comandantes que escondem de Putin as perdas e autoridades que roubam dos soldados russos. Os motivos da repressão de Putin ao Telegram estão cada vez mais claros. Nos últimos meses, chama a atenção o aumento do sentimento anti-Putin, até entre quem deveria ser leal ao Kremlin. Está começando a parecer que os principais influenciadores estão ficando mais confiantes em afirmar suas opiniões e em deixar claro para Putin que não estão satisfeitos com a forma como ele conduz as coisas. Isso aconteceria se Putin não estivesse isolado em um bunker e fora da realidade na Rússia? É difícil imaginar que isso aconteceria. Refletindo essa indignação pública entre antigos aliados leais, os índices de aprovação de Putin também estão despencando. De acordo com o Instituto Estatal Russo de Pesquisas, VTSIOM, os índices de aprovação de Putin caíram para 65,6% na semana que terminou em 19 de abril, sendo a 7ª semana consecutiva de queda e a 12ª semana de queda nas últimas 14 semanas. Essas são as maiores quedas na aprovação pública de Putin desde 2018, quando a Rússia reformou o sistema de aposentadorias, e mostram claramente que o povo russo está insatisfeito. A rodada de resultados prevista para 1º de maio, segundo o Moscow Times no Telegram, não foi publicada. Isso pode ser porque 1º de maio é feriado nacional.
O VTS-ON também não divulgou os resultados mais recentes, em 4 de maio, que era dia útil. Parece que estão manipulando os resultados, o que mostra que Putin deve se preocupar. Se a aprovação dele está tão baixa que ele supostamente precisa que aliados segurem os índices por uma semana para manipulá-los, então Putin está mesmo no fim da sua ditadura. Ele está se escondendo como Hitler nos últimos meses. Putin tenta controlar a narrativa ao seu redor, mesmo com ela desmoronando. Agora há hostilidade aberta sendo expressa contra Putin por ex-apoiadores fiéis, e até mesmo sussurros de um golpe iminente. Putin está mais fraco do que nunca em seus 26 anos no topo da política russa. Ele sabe disso, e segundo o Times, Putin teme cada vez mais que membros da elite política russa estejam planejando tirá-lo de cena. Segundo o veículo, o plano poderia incluir até o assassinato de Putin com drones. Putin precisa se preocupar com ameaças aéreas, tanto da Rússia quanto da Ucrânia. Os Estados Unidos bombardearem o Ayatollah Ali Khomeini com bombas anti-bunker no início da Operação Fúria Épica no Irã não vai ajudar os nervos de Putin. O ataque mostrou a ele que oficiais de inteligência estrangeiros provavelmente sabem sua localização, mesmo que tente se esconder. Putin passou de homem forte a rato em um labirinto de gaiolas. Todas as rotas de fuga de Putin estão sendo cortadas. Em sua mente dominada pelo medo, todos estão atrás dele. Sabe de uma coisa? Ele pode ter razão. Enquanto Putin se esconde, seu domínio sobre o poder está se enfraquecendo. Em nenhum lugar isso é mais claro do que na Crimeia. Anexada ilegalmente pela Rússia em 2014, a Crimeia deveria ser um monumento ao domínio russo. Está implorando por um cessar-fogo? A Ucrânia tem uma resposta contundente, sem chance. Enquanto a Rússia prepara um desfile do Dia da Vitória menor, símbolo de sua fraqueza, a Ucrânia intensifica a pressão para lembrar Putin de que nenhum lugar no país está seguro. Moscou está abalada após ataques intensos da Ucrânia, mostrando sua capacidade de atingir o interior da Rússia e assustar Putin. Em 7 de maio foi noticiado que operadores de drones da Ucrânia fizeram um dos ataques mais impressionantes contra a Rússia até agora. Um enxame de 347 drones desceu sobre o território russo, atingindo praticamente todas as regiões importantes da Rússia, incluindo a mais importante de todas, Moscou. O ataque ocorreu dias antes do grande desfile do Dia da Vitória da Rússia e serviu de aviso a Putin de que a Ucrânia pode atingir o evento quando quiser. Vamos falar em breve sobre o que a Ucrânia atingiu. Antes, a mensagem é tão importante quanto o ataque. O que a Ucrânia acabou de fazer foi expor o fato de que Moscou é um alvo, mesmo em um momento em que está mais protegida do que nunca. Defesas aéreas foram recuadas e Putin faz de tudo para impedir drones ucranianos, mas nada funciona. A Ucrânia continua indo cada vez mais fundo. O grande ataque noturno da Ucrânia atingiu diversas instalações militares importantes na Rússia, como um complexo logístico perto de Moscou. O canal do Telegram Exila Nova Plus divulgou primeiro um vídeo mostrando fumaça saindo do centro de produção e logística Nara, em Narofominsk, sudoeste de Moscou. Essa grande instalação, revelada pelo Kyiv Post como operada pelo Ministério da Defesa da Rússia, ocupa 2 km² e serve principalmente para armazenar cargas militares que a Rússia planeja enviar à Ucrânia para suas forças armadas. A Ucrânia não parou aí. Moscou foi o principal alvo, mas não o único, na noite anterior ao dia 7 de maio. Exila Nova Plus divulga outros vídeos, incluindo um de Briansk, na Rússia, mostrando como drones ucranianos atingiram alvos ao driblar as defesas aéreas enfraquecidas da Rússia. Ao todo, a Ucrânia atacou 20 regiões dentro da Rússia durante seu ataque maciço, incluindo os oblastes de Samara, Tula, Tver e Rostov. Ataques também ocorreram na Crimeia ocupada, assim como contra alvos nos mares Negro, Cáspio e de Azov. A Rússia está furiosa. Ela logo iniciou uma campanha de propaganda contra a Ucrânia, classificando o ocorrido como ação terrorista, principalmente por a Ucrânia ter atacado a capital russa. Isso é irônico por alguns motivos. A Ucrânia não atacou prédios residenciais em Moscou. Ela atacou uma instalação militar que abastece as tropas russas na linha de frente. Isso não é terrorismo, mas defesa contra um agressor que invadiu suas terras. Além disso, as acusações de terrorismo da Rússia parecem vazias, já que Putin ordena ataques de drones quase diários contra cidades ucranianas, incluindo Kiev. Um dia antes da Ucrânia lançar seu novo enxame de drones, um drone russo atingiu um jardim de infância na Ucrânia durante ataques que mataram mais de 24 civis. Só existe um terrorista nessa situação, e sem dúvida é a Rússia.
Moscou tenta minimizar o ataque da Ucrânia. O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, só informou que as defesas aéreas teriam abatido 11 drones da Ucrânia e que equipes de emergência atuavam no que ele chamou de locais de queda de destroços. Não houve menção aos ataques bem-sucedidos da Ucrânia na instalação de Narofomsk, mesmo quando vídeos começaram a circular nas redes sociais, mostrando a fumaça subindo daquele local logístico. Ele prefere ignorar o problema. Se não fala sobre o ataque bem-sucedido a Moscou, é como se não tivesse ocorrido. Acho que essa é uma maneira de lidar, mas não muda que drones ucranianos atingiram Moscou. Drones no espaço aéreo de Moscou já são um grande problema para Putin. Como dissemos antes, uma mensagem clara foi enviada de que os drones da Ucrânia podem viajar praticamente para qualquer lugar que precisem dentro da Rússia, e vamos analisar isso em breve. Porém, há uma questão ainda maior por trás desse problema. O que a Ucrânia fez ocorre na véspera do desfile do Dia da Vitória da Rússia. O desfile que celebraria a vitória da União Soviética sobre os nazistas na Segunda Guerra Mundial já não é nem sombra do que já foi. O Dia da Vitória deveria ser celebrado em toda a Rússia, com Moscou como foco. O equipamento militar russo costuma ser exibido em grande escala, com Putin fazendo raras aparições públicas enquanto assiste orgulhoso aos veículos e soldados desfilando. No dia 9 de maio, nada do esperado para o Dia da Vitória vai ocorrer. O Pravda informa que cerca de 1/3 das capitais regionais russas decidiu não realizar desfiles do Dia da Vitória. Das que vão realizar, 37 farão seus desfiles sem nenhum equipamento militar, ou com outras restrições que fazem com que isso mal seja uma celebração. Moscou está entre as cidades que não exibirão equipamentos. Pela primeira vez desde 2007, não haverá nenhum equipamento militar russo em exibição durante o desfile na Praça Vermelha. E para deixar claro que o Dia da Vitória não é mais celebrado, Putin exigiu o desligamento total da internet móvel e dos SMS durante o evento. Isso não é um desfile. É um cortejo fúnebre antecipado para um líder russo que sabe que seu tempo está acabando. Tudo isso já indicaria o desespero de Putin para impedir que drones ucranianos cheguem a Moscou em seu grande dia. Sem equipamento militar para atacar, não faz sentido enviar drones. Mas a Rússia agravou sua clara demonstração de fraqueza ao fazer uma exigência à Ucrânia para que observe um cessar-fogo durante o fim de semana em que o Dia da Vitória será celebrado. O cessar-fogo está previsto para os dias 8 e 9 de maio, levando a Ucrânia a acusar a Rússia de tentar usar o Dia da Vitória para parecer benevolente ao propor a trégua. A resposta da Ucrânia foi propor seu próprio cessar-fogo, para ser realizado entre os dias 5 e 6 de maio. Você já deve imaginar o que a Rússia fez. Horas após a Ucrânia propor o que Zelensky chamou de regime unilateral de silêncio, a Rússia atacou. Mais de 1.800 ataques russos ocorreram durante o cessar-fogo proposto na Ucrânia, levando Zelensky a afirmar que o país responderia da mesma forma que a Rússia. Os ataques de 7 de maio em Moscou e outros lugares foram a primeira vez que isso foi jogado na cara de Putin. Devemos aguardar até 8 e 9 de maio para saber se a Ucrânia pretende cumprir o cessar-fogo exigido por Putin, após a Rússia ignorar rapidamente o pedido ucraniano. As ações da Rússia indicam que o cessar-fogo proposto por Putin visa claramente impedir ataques da Ucrânia. Isso não se trata de respeito pelo Dia da Vitória ou de uma tentativa de avançar o processo de paz. As exigências de cessar-fogo de Putin e todas as restrições impostas ao desfile de Moscou têm um único objetivo: o medo dos drones ucranianos. Putin já demonstrava esse receio antes do último ataque ucraniano a Moscou. Este foi o segundo ataque em menos de uma semana na capital da Rússia. Mas antes de entrarmos nesse assunto, este é um lembrete rápido de que você está assistindo ao programa militar. Se você está aprendendo com o nosso canal, não se esqueça de se inscrever para nunca perder um dos nossos vídeos. 2 dias antes do ataque da Ucrânia, drones invadiram a capital russa. Um desses drones acabou atingindo um bloco de apartamentos de luxo em um dos bairros residenciais mais luxuosos que Moscou tem a oferecer. Não está claro se essa era a intenção da Ucrânia. O país normalmente não ataca civis, então talvez a Rússia possa, nesse caso, culpar legitimamente os destroços do drone. Mas seja qual for o caso, foi o suficiente para deixar Putin em um acesso frenético de pânico. Horas após o ataque, Putin demitiu o general Viktor Avizalov, responsável pelas defesas aéreas de Moscou. Isso claramente não bastou. 2 dias depois, mais drones ucranianos entraram no espaço aéreo de Moscou e encontraram alvos mais valiosos que em 5 de maio. A reação imediata de Putin aos ataques de drones ucranianos mostra que ele está no limite e percebe que a Ucrânia intensificou suas ações.
Moscou agora está ao alcance dos novos drones de longo alcance da Ucrânia, permitindo que Kiev realize ataques repetidos. Os planos do dia da vitória da Rússia fracassaram, e com a recusa de Putin ao cessar-fogo pedido pela Ucrânia, ele e seus aliados devem questionar se ainda vale realizar o desfile. A Ucrânia sabe o impacto que causa na mente de Putin e faz questão de deixá-lo ciente disso. Um dia antes do ataque ucraniano a Moscou, a Ucrânia rejeitou totalmente o pedido russo de cessar-fogo ou trégua para o dia da vitória. Um funcionário disse ao Kiev Independente: "Não vemos sentido em aderir a isso por causa do desfile", indicando que a Ucrânia mostra a Putin que não cairá em seus truques. Existe possibilidade de novo ataque em Moscou em 9 de maio. Se acontecer, a Ucrânia provavelmente não atacará o desfile, pois não haverá equipamentos militares em exibição. Há algo poético em imaginar Putin, ou um de seus seguranças, assistindo ao desfile sem graça em Moscou, enquanto drones ucranianos atacam instalações militares na região. Durante esse período, a Rússia busca projetar poder, enquanto o medo e a paranoia de Putin atingem níveis inéditos. Após o ataque ucraniano a Moscou, a Rússia alertou embaixadas estrangeiras em Kiev para evacuarem seus funcionários imediatamente. Por quê? Moscou afirma que, se a Ucrânia atacar a Rússia no dia da vitória, haverá ataques retaliatórios inevitáveis. Não se trata de memorando vazado. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, publicou vídeo no Telegram com um aviso às embaixadas. A natureza absurda desse desdobramento é palpável. O Ministério da Defesa da Rússia usou um app que Putin tenta banir para enviar mensagem a pessoas sem ligação com a guerra. A hipocrisia da Rússia é inacreditável. Mas o que esperar de um país que tenta criar respostas desesperadas para usar ações recentes da Ucrânia como prova de que Kiev poderia destruir o desfile do Dia da Vitória com drones? Tudo se resume ao medo de que o Dia da Vitória seja interrompido. Medo dos drones ucranianos atacarem Moscou. Medo do poder que Putin desencadeou ao lançar uma das invasões mais desastrosas que o mundo já viu. Mas vamos voltar aos ataques da Ucrânia de 7 de maio no restante do vídeo. Esse ataque revela 3 pontos, cada um mais devastador para Putin e seus aliados que o anterior. As falhas militares da Rússia agora se espalham além da Ucrânia e chegam à sua capital. Só há uma forma de descrever o que a Rússia planejou para seu desfile do Dia da Vitória. Serviços de internet móvel não são desligados por nações que não estão dominadas pelo medo. Desfiles que deveriam exibir poderio militar não são reduzidos a quase nada por uma nação que acredita ser tão forte quanto afirma ser. Embora a Rússia não tenha dito que a Ucrânia é o principal fator nessas decisões, o que ficou claro em 7 de maio, a situação na Ucrânia não favorece um desfile imponente. Soldados morrem ou se ferem a uma taxa de 35 mil por mês. A Rússia enfrenta escassez de equipamentos, principalmente em defesa aérea, tema que abordaremos em seguida. Psicologicamente, a Ucrânia atacar Moscou 2 dias antes do desfile da vitória é devastador. Putin tem razão em estar assustado, pois o povo russo começa a questionar suas alegações de ser o único capaz de protegê-los. Isso realmente faz sentido? A fumaça em Narova-Minsk mostra aos russos que Putin não consegue proteger nem a principal instalação militar, muito menos o povo de Moscou. Confira os drones de longo alcance da Ucrânia. O ataque de 7 de maio em Moscou é o mais recente de uma campanha de ataques em profundidade, que definiu a estratégia ucraniana contra a Rússia em 2026. A cada mês que passa, os drones da Ucrânia viajam mais longe e são lançados contra a Rússia em maior quantidade do que no mês anterior. O que antes era uma área de domínio russo foi completamente invertido pela Ucrânia, a ponto de a Ucrânia ter acabado de alcançar paridade com a Rússia em intensidade de drones de longo alcance. A Ucrânia saiu na frente. Em março, a Ucrânia lançou mais de 800 drones a mais na Rússia do que a Rússia lançou na Ucrânia, com os números específicos sendo 7.347 para a Ucrânia e 6.462 para a Rússia. Essa é uma reviravolta que ninguém esperava e mostra para Putin que a fabricação de drones ucranianos aumentou tanto que a Ucrânia agora pode atacar Moscou junto com outras regiões russas. Mensagens explosivas podem ser enviadas pelo ar. Em 7 de maio, vimos que os danos à grande instalação de Narova-Minsk, na Rússia, não foram suficientes para fechá-la, pois é grande demais para ser paralisada por alguns drones. A mensagem da Ucrânia é mais relevante. Ela já alcança Moscou com drones e sua estratégia de longo alcance vai se intensificar.
De acordo com a Nova Voz da Ucrânia, houve 1.042 ataques ucranianos confirmados contra alvos russos na Crimeia, nos 4 oblastes orientais sob monitoramento e na própria Rússia, no período entre julho de 2025 e os primeiros dias de abril de 2026. A divisão mensal desses ataques mostra que eles ficaram em torno de 100 por mês de setembro de 2025 até fevereiro de 2026. Então veio março. A Ucrânia atingiu 288 alvos nesse mês, o que é mais do que o dobro do número registrado no mês anterior. E nos primeiros 10 dias de abril, a Ucrânia já havia atingido 99 alvos. No fim do mês, a Ucrânia dobrou os ataques de médio alcance em abril, em relação a março. Incluindo ataques de longo alcance em território russo, temos uma campanha que cresce em intensidade a cada mês que passa. A mensagem é clara: enxames estão chegando. A Ucrânia já tem produção própria e pode atacar a Rússia a qualquer momento, deixando Moscou sempre vulnerável. Principalmente no dia da vitória, pois a Ucrânia diz que não aceitará o pedido de cessar fogo de Putin. Por fim, há o principal motivo para os apelos desesperados do presidente da Rússia. As defesas aéreas da Rússia estão no limite. O ataque ucraniano de 7 de maio mostra que Moscou não possui defesas aéreas suficientes para se proteger dos ataques da Ucrânia. Pense nos números. A Ucrânia lançou quase 350 drones em 7 de maio, mas segundo o prefeito de Moscou, só 11 tinham como alvo a capital russa e regiões próximas. Alguns deles atingiram claramente uma instalação logística importante. Isso é um fracasso total para a Rússia e mostra que as tentativas de Putin de proteger a principal cidade do país são inúteis. Segundo a Forbes, a Rússia enfrenta escassez de mísseis de defesa aérea devido à intensificação da campanha ucraniana e ataques à indústria russa, que reduziram sua capacidade de fabricar esses mísseis. A Forbes afirma que o que resta à Rússia está sendo recuado para defender Moscou. A United 24 Media apoia essa afirmação. Em 6 de maio, informou que a Rússia instalou mais 40 sistemas de defesa aérea em uma defesa em anel ao redor da capital russa. Esses não são sistemas novos. Relatos indicam que a Rússia os trouxe de outras regiões, mostrando como Putin prioriza a defesa de Moscou. De todo modo, é uma vitória para a Ucrânia. O dia 7 de maio mostrou que as novas defesas não funcionam como Putin queria. Além disso, ele enfraqueceu outras regiões russas, deixando-as vulneráveis a futuros ataques. Talvez vejamos isso em 9 de maio, caso a Ucrânia ataque. Moscou pode ser poupada, mas regiões que perderam defesas aéreas podem sofrer ataques de drones contra a infraestrutura militar e petrolífera antes protegida por esses sistemas. Não somos os únicos a afirmar isso. Em 6 de maio, Zelensky declarou: "Isso abre mais oportunidades para nossas sanções de longo alcance. Nossas prioridades serão definidas." A Rússia está tirando de um santo para pagar outro. Só vai conseguir fazer isso por um tempo, antes que o restante da Rússia se torne um alvo claro para a Ucrânia destruir. Putin agora enfrenta o fato de que a mensagem mais recente da Ucrânia foi entendida em alto e bom som. Drones podem atingir Moscou. Podem atingir quase qualquer lugar da Rússia. Com alcance acima de 1.600 quilômetros, drones ucranianos já atingem mais de 70% da população russa, segundo a Nova Voz da Ucrânia, em 5 de maio. Eles estão fazendo isso. Isso deixou Putin muito assustado com o destino de Moscou. A Ucrânia testa sua nova geração de drones de longo alcance em ataques além dos realizados na capital russa. A mais de 1.690 quilômetros de distância, no interior da Rússia, está a joia da coroa da Força Aérea Russa, o caça Su-57. São 2 deles, ambos agora em cinzas após ataques ucranianos. Veja mais em nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever no The Military Show para ver mais cobertura dos últimos acontecimentos na guerra da Ucrânia. E como sempre, obrigado por assistir.